Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais tensos e, olha, mais transformadores do século XX, a Guerra Fria. Foi uma época que moldou o mundo em que a gente vive de um jeito que dá para sentir até hoje. Então, vamos lá. A grande questão aqui, que é quase um paradoxo, é a seguinte: como é que duas superpotências com armas que podiam destruir o planeta várias vezes ficaram se encarando por décadas sem nunca lutar diretamente uma contra a outra? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para o cenário global, logo depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. O mundo não estava unido, muito pelo contrário, ele estava completamente rachado. Oficialmente, o que foi a Guerra Fria, né? Foi esse baita conflito ideológico, político, econômico. Não era uma guerra de tiro e bomba entre eles, mas uma batalha de sistemas de ideias que aconteceu em um monte de outras áreas. O planeta, de repente, se partiu em dois. De um lado, você tinha o bloco ocidental, capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do outro, o bloco oriental, socialista, liderado pela União Soviética. E cada lado, claro, tentando puxar mais países para sua área de influência. E olha, essa frase do historiador Fred Halliday resume tudo, né? Não tinha espaço para meio termo, para um acordo. Era um jogo onde um tinha que ganhar e outro tinha que perder. A vitória de um significava obrigatoriamente a derrota total do outro. Ok, mas se não tinha batalha direta entre os dois gigantes, como é que essa guerra acontecia na prática? A resposta está nas várias frentes de batalha indiretas que eles criaram. A briga estava em todo lugar, sabe? Na corrida armamentista para ver quem tinha mais bomba, na corrida espacial para ver quem chegava na Lua primeiro, nas chamadas guerras por procuração, como no Vietnã e na Coreia, onde eles financiavam lados opostos, e claro, nas sombras, com a espionagem da CIA e da KGB, e na propaganda pesada para desmoralizar o inimigo. E essa imagem aqui é genial porque ela mostra uma coisa fundamental: o medo. Essa corrida armamentista não era só uma coisa de governo, não. As pessoas comuns viviam com um medo real, diário, de que o mundo pudesse acabar numa nuvem de cogumelo a qualquer momento. E o mais louco é que essa paz era mantida por uma lógica completamente assustadora: a destruição mútua assegurada. A sigla em inglês é MAD, que significa louco. E era isso mesmo. A ideia era: se você me atacar, eu revido com tudo que tenho e nós dois vamos ser aniquilados. Então, por puro medo, ninguém apertava o botão. Só que esse equilíbrio frágil, esse fio da navalha, foi testado até o limite. Teve um momento específico em que o mundo inteiro prendeu a respiração, achando que o fim tinha chegado. E essa charge aqui é perfeita para ilustrar isso. Olha só. Kennedy e Khrushchev, os líderes das duas superpotências, numa queda de braço, cada um sentado em cima de uma bomba de hidrogênio. Uma imagem que diz tudo sobre o risco que o mundo corria. E esse momento de tensão máxima foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Imagina só, os americanos descobrem que os soviéticos instalaram bases de mísseis nucleares em Cuba, ali do ladinho da costa da Flórida. Foi por muito, muito pouco que uma guerra nuclear não começou. Foi o mais perto que a gente já chegou do apocalipse. Mas sabe, a Guerra Fria não foi só essa coisa de míssil e espionagem. Ela entrou na veia da sociedade e mudou tudo. A ciência, a cultura, o jeito como os países se relacionavam. Pensa na ciência, por exemplo. A competição militar criou o que a gente chama de Big Science. Os governos começaram a injetar uma grana violenta em pesquisa, tudo pensando em segurança nacional. O resultado? Bom, isso acelerou um monte de tecnologias que a gente usa hoje, como o GPS e as bases da internet. Mas é doido pensar que tudo isso nasceu por causa de uma necessidade de guerra, né? E enquanto os governos estavam nessa loucura, surgiu uma reação forte da sociedade: os movimentos de contracultura. Woodstock é o exemplo clássico. Aquela mensagem de paz e música era um grito contra a brutalidade de conflitos como a Guerra do Vietnã, que no fundo eram os Estados Unidos e a URS brigando através de outros países. Agora, olha esse número aqui: 32 bilhões de dólares. Uma grana absurda, né? Pois é, essa era a dívida que Cuba tinha com a União Soviética. E esse número da dívida de Cuba nos leva a um ponto-chave. Aquela ideia de solidariedade entre os países de um mesmo bloco, bom, nem sempre era só amizade. Muitas vezes era uma relação de dependência, de subordinação. As nações menores ficavam presas, tanto econômica quanto politicamente, à superpotência que liderava o seu bloco. Beleza! Mas como é que uma coisa que durou 44 anos, que parecia que nunca ia acabar, de repente chega ao fim?
Não foi de um dia para o outro, foi um processo. Depois de décadas de tensão, a queda do Muro de Berlim em 1989 foi o grande sinal de que o Bloco Oriental estava ruindo. E o golpe final veio em 1991, quando a própria União Soviética se desfez. E aí a gente volta para aquela ideia lá do começo. A Guerra Fria não acabou com um acordo de paz, com os dois lados apertando as mãos. Ela acabou porque um dos sistemas simplesmente não aguentou o tranco e quebrou. O capitalismo, naquele momento, prevaleceu sobre o modelo socialista soviético. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Das alianças militares que existem até hoje, das tecnologias que a gente usa no celular, até conflitos regionais que ainda pipocam por aí e que têm raiz nessa época, quais são os ecos da Guerra Fria que a gente ainda escuta no nosso mundo hoje em dia?